Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de informática aplicada. Espero que você esteja gostando dos conteúdos e lembre-se, qualquer dúvida não deixe de me perguntar. E nessa aula nós vamos aprender a formatar o seu documento para que você possa começar a criá-lo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é formatar as margens do nosso documento. Para isso, nós podemos fazer da seguinte forma. Com aqui o nosso documento aberto, nós podemos vir na opção Formatar e aqui nós temos a opção Documento. Irá aparecer para nós aqui essa tela, onde que nós teremos a opção Margens e também a opção Layout. Aqui na opção Margens, nós temos aqui a definição do espaçamento, que nós teremos na nossa margem superior, inferior, esquerda, direita. Aqui basta nós digitarmos os centímetros que nós queremos colocar ou através aqui das setas nós aumentarmos aqui a margem ou nós diminuirmos a nossa margem. Em layout nós temos a opção aqui de seção, como que nós queremos que uma seção ela seja feita, se é de forma contínua, uma nova coluna, uma nova página, uma página par ou uma página ímpar. Temos também aqui a formatação do tamanho do nosso rodapé. Se nós, por exemplo, queremos que o nosso rodapé ele só tenha em páginas pares e ímpares diferente, na primeira página diferente, e aqui nós definimos também a borda do nosso rodapé e também do nosso cabeçalho. E aqui a gente também tem a definição da nossa página. Se o alinhamento vertical ele vai ser superior, centralizado, justificado ou inferior. Outra opção que nós temos também para formatar aqui o nosso documento, ao invés de irmos aqui no menu formatar, nós podemos aqui no Word em Layout e nós teremos também aqui as opções de margem. Ele já tem algumas pré-definições já aqui configuradas. Eu tenho normal, ele me mostra aqui para nós quais são as margens que nós temos. Eu tenho estreita, moderada e caso eu não tenha nenhuma que eu quero uma margem personalizada, basta eu clicar em margens personalizadas, que aí ele vai abrir para nós novamente aquela tela e eu vou poder colocar aqui o tamanho que eu quero das margens do meu documento. Aqui também temos aqui a orientação, se eu quero que o meu documento ele seja retrato ou paisagem, então se ele quer que eu fique aqui na horizontal ou na vertical, então basta eu selecionar. Eu tenho aqui o tamanho dele. É muito importante também que nós definimos o tamanho do nosso documento. Se é um documento para impressão em folha A4, nós vamos colocar aqui folha A4. Mas a gente tem a possibilidade também de definir vários outros tipos de folha conforme a nossa necessidade. Por exemplo, A5 ou eu quero em carta. Então aqui a gente pode definir o tamanho do nosso documento. No caso, vou deixar em A4. Posso definir também a quantidade de colunas. O que seria isso? Ele vai dividir para nós o documento em colunas. Então, no caso aqui, uma coluna, eu tenho aqui um texto somente com uma coluna. Se eu quero, por exemplo, com duas colunas, ele vai dividir para nós o documento em duas colunas. Observe aqui que no nossa régua, ele dividiu o nosso texto em duas colunas, onde que eu poderia colocar aqui um texto em uma coluna e na outra coluna, por exemplo, eu poderia digitar um outro texto. E eu posso definir a quantidade de colunas que eu quero. Então aqui eu tenho aqui 3, eu quero uma coluna à esquerda, eu quero uma coluna à direita. Ou caso eu queira, por exemplo, mais colunas, eu posso também clicar aqui e aí eu vou poder colocar aqui várias outras colunas, definindo o espaçamento entre elas e entre outras coisas. Eu vou voltar aqui, vou deixar em uma coluna, para que a gente possa dar sequência. Eu tenho aqui também quebra de linha, que eu posso ter aqui as minhas quebras de linhas e entre outras coisas. E logo aqui eu tenho a definição também do meu recuo.
quantos centímetros que eu quero o recuo entre parágrafos e também entre as nossas linhas. Vamos aqui configurar o nosso documento. Então, eu vou aqui em formatar, eu vou em formatar documento. Vou colocar conforme as regras da ABNT, onde que ela define que na margem superior é 3 centímetros, na margem inferior é 2 centímetros, a minha esquerda ela é 3 centímetros e a direita é 2 centímetros. Você pode aplicar toda essa formatação no documento inteiro ou somente de um ponto adiante. Então, caso você queira, por exemplo, deixar a formatação de uma determinada folha diferente dessa que nós estamos colocando, a gente pode colocar aqui, ó, deste ponto em diante. Então, somente daquele ponto que você configurou as margens é que aquela margem ela vai estar sendo aplicada. As demais elas vão ficar com a formatação que você colocou anteriormente. Aqui embaixo, ó, você tem que configurar página, que seria o tamanho do seu papel. Aqui ele já está formatado com A4, ó, então eu vou deixar aqui A4. Finalizei a minha formatação, basta eu clicar em OK, ele finaliza para nós. Além de formatar o nosso documento, é interessante que você também já define a formatação do seu texto, a fonte que você irá utilizar. Então, voltando aqui, ó, em página inicial, nós vamos aqui, ó, nas fontes e eu vou definir a fonte que eu quero utilizar. Com as normas ABNT, a fonte que ela define é Time News Roman ou Arial. Vou escolher aqui Arial e vou definir também o tamanho dessa fonte, no caso, também 12. Além da formatação da fonte, nós precisamos formatar também o espaçamento entre as linhas do nosso texto. É ele que vai definir qual o espaço que a linha ela terá entre elas. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, texto e texto. Vou escrever duas palavras aqui, ó. E aí eu vou definir o espaçamento entre elas. Para isso, eu posso vir também inicial e aqui, ó, nessa opção, que é espaçamento entre linhas, eu posso definir o espaçamento entre elas. A norma ABNT é 1,5. Tá vendo que ele solta para nós um espaço maior entre o texto. E aí você pode, dependendo do seu documento, colocar o espaçamento ideal para aquele documento. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar 3, ele vai soltar um espaço maior. O espaçamento, se você quiser, por exemplo, também não definir em todo o seu documento, você pode fazer isso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever novamente aqui, texto e texto, e eu quero um espaçamento nesse aqui diferente deste. Então, basta eu fazer o quê? Selecionar todo o meu texto, vir em espaçamento e definir o espaçamento para esse aqui. No caso, vou colocar aqui, ó, 3. Então, a gente percebe-se que essa parte do texto ela tem uma formatação, um espaçamento diferente dessa parte do texto. No caso aqui do nosso documento inteiro, basta eu chegar ao quê? Estou com o meu documento, antes de começar a escrever qualquer uma coisa, clico aqui, ó, espaçamento entre linhas e vem aqui, ó, 1,5 e ele coloca para nós. Caso você queira um espaçamento que não já está pré-definido aqui, você pode vir aqui, ó, opções de espaçamento de linhas. Ele vai abrir uma tela para você e aí você vai ter aqui, ó, o recuo e espaçamento, você pode definir o seu alinhamento, o nível de estrutura dos tópicos, o recuo que você quer dar. Aqui você pode definir o espaçamento antes e depois da linha, tá? E logo abaixo aqui, ó, assim que você vai mexendo, ele vai mostrando para você aqui, ó, como irá ficar. Vou deixar 0 e 0 para que a gente não interfira no nosso documento. E caso você queira também, pode definir aqui o espaçamento entre quebras de linha e de páginas, tá? Aqui você pode definir os espaçamentos que você deseja. Vou clicar aqui em OK. E por fim, nós vamos aqui formatar o nosso parágrafo. Então você pode vir aqui, ó, no menu formatar e aqui eu tenho, ó, parágrafo. É onde você vai formatar o seu parágrafo, como que ele irá ficar. Ele também abre novamente aqui, ó, essa tela
onde que você também coloca aqui o recuo do seu parágrafo. Ó. Você pode colocar aqui à esquerda, que ele vai ter um recuo, ou você pode definir também à direita, ele vai ter um recuo à direita. É isso aí. Acabamos de aprender a configurar o nosso documento, a formatação dele. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.